Eu quero ler um texto para você. Eu vou pedir para os irmãos lá do Data Show aí, do multimídia, para colocar o texto. Eu quero ler um texto em Marcos capítulo 5, verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 15. Marcos, capítulo 5, verso 15. Se você puder colocar para mim aqui, Marcos 5,15, eu te agradeço aí, filho. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 15, aqui. Eu vou ler, na verdade, eu quero ler para você aqui o final da história. Eu vou ler o final da história para te falar do começo. Então, aqui é o final da história. E olha que interessante. Chegando-se Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo. Próximo texto para mim, deixa eu ler tudo. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado acerca dos porcos. Próximo texto. Então começaram a rogar-lhe para que se retirasse dos seus termos, da sua terra. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse para ele: vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Próximo texto. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo que lhe fizera Jesus, e todos se admiravam do testemunho dele. Esse aqui é o final da história de uma experiência incrível que Jesus teve. E o final da história é o seguinte, ó. E começou a publicar, a falar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam do que Jesus fez na vida dele. Então deixa eu falar para você o que vai acontecer com você. É o final, vou falar do final da história para depois falar do começo. Todas as pessoas que te rodeiam, que te conhecem, a sua parentela, na rua onde você mora, no bairro onde você mora, as pessoas que conhecem você, seus parentes, seus primos, seus tios e etc. Todas essas pessoas vão se admirar do que Deus vai fazer na sua vida. Elas vão ficar admiradas e vão perguntar para você: como pode isso acontecer com você? Vão ficar com a boca cheia de água, porque Deus já escreveu o final da nossa história. Aqui é o final da história, vai dar certo. Mas o começo é complicado, irmão. O começo é complicado. Quando você pega a Bíblia e vai para Marcos 4:35, quero ler para você aqui o começo da história agora. Esse aqui é o começo da história. Olha só que interessante. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe Jesus, olha o que ele falou: passemos para o outro lado. Muitos de vocês estão aqui, irmãos. Não, volta lá. Deixa aí. Muitos de vocês estão aqui sentados. Já foram para Jerusalém.
Mas muitos não foram, mas vão pisar naquela terra. E essa história começa aqui, no lago da Galileia. Alguns dizem Mar da Galileia, outros dizem Lago de Genezaré, tanto faz. Tiberíades, né? Lago de Tiberíades, tanto faz. E olha que interessante como é que começa a história. Preste bem atenção quando começa a história. O final você já sabe, eu já li para você o final. No final tinha um homem liberto, curado, restaurado, e todos se admiravam do que Deus fez na vida dele. Mas vamos ver o começo. O começo que é interessante, olha aqui, ó. Jesus, ele libera uma palavra, preste bem atenção. Jesus libera uma palavra. Ele disse para os discípulos: vamos para o outro lado, vamos atravessar, nós vamos para a cidade de Decápolis. Decápolis era muito conhecida porque tinha 10 cidades, e uma delas era a terra dos Gadarenos. Então Jesus, ele vai na estação das barcas, alô? Ele vai na estação das barcas, compra 13 bilhetes, alô? Que é a passagem de barco, comprou 13 bilhetes, um para ele, um para Pedro, um para Lucas, um para João e etc. Deu os bilhetes de passagem, e ele falou assim: ó, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos fazer um tour, nós vamos andar de barco agora. Comprei a passagem de vocês, nós vamos para o outro lado. Ele planejou uma viagem. Ele fez um planejamento de viagem. Mas ele tinha um propósito. Preste bem atenção, irmão, no que eu vou lhe falar. Todas as vezes que você abrir a sua boca, para fazer um planejamento, para fazer um plano, ou para estabelecer um propósito. Por exemplo, você senta com a sua mulher na sala da sua casa no dia 2 de janeiro e fala assim: amor, nós vamos planejar nossos alvos para esse ano 2019. Alguns de vocês fizeram isso, e você planejou: bom, no dia 31 de dezembro eu quero que isso aqui aconteça, eu quero que isso aqui aconteça, eu quero que isso aqui aconteça, nós vamos fazer isso aqui também, nós vamos reformar a cozinha, nós vamos reformar a casa, nós vamos fazer uma viagem para tal lugar, nós vamos fazer isso, ele planejou. Toda vez que você colocar um plano no papel, que você pegar o teu sonho e colocar ele no papel, você pode ter certeza que as trevas vão se levantar para te paralisar. Porque esse é o papel de Satanás, colocar em você um espírito de desistência. Então Jesus, ele planejou uma viagem. E quando eu estava lendo esse texto hoje, foi incrível. Apareceu uma tempestade lá no hotel, que eu nunca vi aqui em Manaus. O cara falou assim: ó, o moço está derrubando árvore, está um negócio, está o caos, acabou a luz. Falei: meu Deus, e a nuvem não saía de cima do hotel. Eu falei: Deus, eu estou lendo o texto aqui agora. Aí me disseram que não tem luz na cidade em alguns lugares, teve batido de carro, muitas árvores caíram, enfim. E eu lendo o texto, foi o sinal que Deus me deu, que eu vou em frente, que eu não desisto não. Muitos de vocês, irmão, fizeram muitos planos, muitos projetos. E quando você começou a fazer os planos e começou a fazer o projeto funcionar, começou a aparecer as circunstâncias contrárias. E Satanás é especialista em fazer as pessoas pararem daquilo que elas desejam e daquilo que elas sonham. Ele é especialista nisso. Irmãos, olha só. No Éden, quando Satanás apareceu para Eva, ele era uma serpente, mas o bicho cresceu, virou um dragão.
A serpente virou um dragão, aprendeu a comer o pó da terra, foi crescendo com o pecado do homem, e agora o maior projeto dele é paralisar você. Quando você desiste daquilo que você sonha, quando você desiste daquilo que você planejou para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua empresa, quando você desiste, você planejou algo, você fez algo, Satanás vai se levantar contra você. Por quê? Porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, porque você é uma pessoa de Deus, porque você incomoda as trevas. Você é de Deus, e isso incomoda o Satanás. Então aparece circunstância. Olha só que interessante no próximo texto. Olha só, o próximo texto, põe para mim aí, filho. O próximo, olha só. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. O próximo texto, olha que interessante. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Olha que interessante, irmãos. Estava tudo calmo. Estava tudo calmo. Olha só. Estava tudo calmo. E de repente veio um vento. E desligou o microfone. Você está percebendo o que está acontecendo aqui, irmãos? Irmãos, olha só, presta atenção. O que estava acontecendo aqui? Jesus fez um plano, ele projetou algo. Você projeta as coisas na sua vida, sim ou não? Para a sua empresa, seu casamento, seu escritório, para os seus filhos. Você põe no papel, você sonha com aquilo, e você fala, vai dar certo, e vai. E você fala, vai dar certo, e vai. Só que tem alguém que te odeia, é Satanás, e ele sabe que se você chegar lá, você vai ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Então o que ele faz? Olha só, vê só, aqui ó, presta atenção, aqui está Jesus, com os discípulos, Jesus e os discípulos, do outro lado do rio, do outro lado, tinha uma legião de demônios, que dominava uma cidade, através de um homem, você sabe disso. Os demônios desse lado, falam para os demônios do outro lado, olha só, se vocês, olha os demônios falando, se vocês não pararem, esse judeuzinho aí, chamado Jesus, se vocês não tombarem o barco dele na água e matar todo mundo afogado, se vocês têm que matar esses homens afogados, porque o barco estava enchendo de água. O que Satanás queria fazer, irmãos? Satanás queria matar Jesus. Satanás queria matar Jesus e os discípulos. Como ele ia matar? Enche esse barco de água. Vamos ver se eles vão aguentar aqui agora. Por quê? Os demônios falaram para eles, se eles chegarem aqui desse lado, se eles conseguirem completar o propósito deles, se eles conseguirem colocar o plano deles no papel, em ação, se eles conseguirem levantar a empresa deles, eles vão dar trabalho para nós, então vamos matar antes. Satanás quer te paralisar. Satanás quer fazer você desistir daquilo que você tanto precisa e tanto quer, e ele sabe como fazer, fazendo você ficar desanimado todo dia,
fazendo você enfraquecido todo dia. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tive um infarto fulminante. Eu tive um infarto fulminante. Cheguei no hospital, o médico disse: não tem jeito. Eu morrendo, falei assim: o senhor que pensa? Então ele me internou no hospital. O médico me internou no hospital. Fiquei 3 dias no hospital. Só que na sexta-feira eu tinha que viajar. Eu tinha um plano, eu tinha uma viagem marcada. Eu tinha que chegar do outro lado. Eu tinha um projeto. Eu tinha algo para fazer. Era muito importante para mim aquilo. Eu tinha que realizar o meu propósito. Mas eu tive um infarto. O médico disse: você não pode sair do hospital. Eu falei: não, eu vou sair. Vou sair por conta minha. Então chamei minha esposa e falei para ela: nós não vamos desistir. Mas a moça está quase morrendo. Já ressuscitei. Então o médico falou assim para mim: então você vai assinar um termo de responsabilidade. Eu falei: eu assino o que o senhor quiser. Assinei o termo. Sexta-feira às 11 da manhã. Liguei para minha esposa. Falei assim: ó, já estou liberado do médico. Como? Não sei, é milagre. Falei para ela: se pega o carro. Falei para ela: pega o carro, chama a intercessora, que nós vamos viajar. Nós vamos terminar o que nós planejamos. Então, e eu vou dirigindo. E eu vou dirigindo ainda. Então eu peguei o carro e comecei a dirigir. Na BR-116 no sul do Brasil, é a Estrada da Morte. E comecei a dirigir. Os primeiros 50 quilômetros. Como eu não estava afim de correr, estava andando 70 por hora, 80 por hora. De repente, do nada veio uma chuva. Uma chuva só naquela região. Você já viu isso acontecer por aí? E quando eu vi aquela chuva forte, eu brequei, dei um toquinho no breque do carro. Quando eu brequei o carro começou a rodar. Minha esposa dentro, a intercessora atrás, ela devia pesar uns 130 quilos. E aí a minha esposa começou a gritar no carro: Jesus! Esse nome está acima de todo nome. E ela começou a gritar: Jesus! E o carro rodando. E a intercessora desmaiada já. Eu só fechei os olhos e fiz uma oração. Falei: Senhor, cuida dos meus filhos, só isso. Tenho 3 filhos pequenos. Conduza eles nessa terra. E quando eu abri meus olhos, o carro voou. Desceu uma ribanceira, devia ter uns 20 metros abaixo da pista, ou 25 metros. E o carro parou ali. Então eu abri meus olhos, olhei para aquele mato, está cheio de mato, capim, espinho. Eu falei: o céu não vai ser assim não. Eu estou na terra, eu não morri. Olhei para minha esposa, ela estava assim bem apreensiva. Irmão, quando você não souber o que fazer, quando você não souber o que fazer, porque está tão difícil a coisa, você só grita: chame pelo nome dEle. Chame pelo nome dEle só.
que ele vai descer e vai chegar lá do teu lado. E aí, irmãos, eu bati na cara da intercessora. Você acorda, minha irmã? Porque o carro caiu com a traseira pro lado do rio e estava afundando. Então a primeira pessoa que tinha que descer era a intercessora. Ela acordou, fiz ela pular, ela pulou para cima de nós no banco da frente e foi uma confusão desgraçada. E ela saiu. Eu tirei minha esposa, mandei ela sair. Eu vou por último, se o carro cair, eu sei nadar e eu vou embora. Mas o carro fez assim, né? Ele estava assim, ele fez assim, ó, pum, aplumou. Foi ótimo. Mas eu tinha um propósito. Eu queria chegar lá em São Paulo, na capital. E então nós subimos o barranco. Subimos aquele barranco enorme. Levei minha esposa lá para cima. Depois levei a intercessora. Foi meio difícil. Mas depois te explico um dia. E a chuva caindo. Eu fui lá e fiquei olhando o carro. Falei, Senhor, eu fiz um plano. Eu projetei algo. E eu vou chegar lá. Não sei como. Eu vou estar 8 da noite em São Paulo, às 20 horas. Então, o que eu fiz? Fiquei pensando com a minha esposa, o que nós vamos fazer? Aí a intercessora me deu uma ideia. Pastor, é um sinal para voltar para casa. Eu falei, irmã, aquele que começa algo não termina. Não volta para trás. Mas pastor, como é que você vai embora? Eu não sei como é que eu vou, mas eu vou para São Paulo de qualquer jeito. Vou de jegue, vou de cavalo, vou de ônibus, de caminhão, na boleia, vou de qualquer jeito. Eu vou chegar em São Paulo hoje às 20 horas. Porque o que você fala define o que vai acontecer. E aí, irmãos, eu falei para minha esposa, vamos orar. Só que nessa hora você não sabe o que orar. Concorda comigo? Porque quando você está no meio da tempestade, quando você está desanimado, quando você não sabe o que fazer, você não sabe nem como orar. Então eu falei para ela, vamos orar em línguas. Você fica naquela ponta, eu fico aqui nessa. A intercessora sentou numa pedra. Intercessora ficou lá. Eu acho que é bom voltar. Então eu e aquela mulher, nós começamos a orar. Como nós não sabíamos o que fazer para orar, ou que orar, só tem uma saída, vamos orar em línguas estranhas. Então nós começamos. E a chuva caindo. E a chuva caindo. E ela vindo para lá. Aí a gente batia na mão. Pá! Meia hora. A intercessora está ficando endemoniada. Nunca desista daquilo que você planejou. Nunca desista daquilo que você começou a fazer. Nunca desista da sua fé, da sua fidelidade. Nunca desista, nunca desista. É o que Satanás quer que você faça. Não desista de forma nenhuma. Porque aquele que começou a obra vai terminar em você. E de repente parou um Fiat Uno 147. Mas lindo de morrer. Um Fiat Uno 147. Naquela época o nosso carro era um Palio Candy, pesado, cheio de mala, de livro, de um monte de coisa. Quando a porta, eu parei de orar com ela, para ela não se escandalizar. Desce um homem de 2 metros de altura. Pensa num homem de 2 metros de altura, num Fiat 147, de paletó, um paletó azul claro, da cor da sua camisa, assim mais ou menos.
um sapato bonito, uma gravata linda, olhos azuis, cabelo de fogo, aquele cabelo bem loiro, parece que tingiu aquele cabelo, parecia que tinha fogo no cabelo daquele homem. E aquele homem parou na estrada, nós paramos de orar, e ele falou assim para mim: você vai chegar em São Paulo hoje às 20 da noite. Eu falei: quem é você? Eu te conheço? Ele falou assim: você não me conhece, mas eu te conheço. Eu sou o anjo que o Senhor enviou para cuidar de você na terra. Eu falei: uau. Eu falei, ele falou assim: não se preocupe, já está vindo um outro que vai chegar daqui uns minutos aqui com uma corda, nós vamos puxar esse carro para você hoje. E o carro está intacto, não aconteceu nada, não amassou roda, não prejudicou nada do carro. Nós vamos pôr o carro aqui em cima para você. Eu falei: eu preciso de um guincho. Ele falou: não precisa de guincho, aquele carro lá vai puxar aquele carro lá. De repente parou outro carro, já era um carro mais bonito, mais moderno, e desceu um outro homem de paletó e de gravata. Ele falou assim: já chegamos com o socorro do servo do Deus Altíssimo, está aqui a corda. Então ele desceu o morro de paletó e de gravata. Um deles desceu, todo bem arrumado, desceu como descesse uma escada, amarrou a corda e fez assim, ó. Pôs a corda nas costas, subiu, amarrou a corda em outro carro e falou: olhe só o livramento que o Senhor vai te dar. Quando eu olhei, o carro já estava lá em cima, no acostamento. Ele falou assim: pode entrar e vai para a cidade de Santo André, que estão te esperando lá às 20 da noite. Quando eu olhei para trás, não existia mais carro, nem corda, nem homem, nem ninguém. E ali naquele dia eu aprendi uma lição, que eu nunca mais eu ia desistir do que eu planejei, que eu nunca mais eu ia parar de fazer o que Deus mandou eu fazer. Porque Satanás é especialista em colocar um espírito de fraqueza nas pessoas. Elas ficam fracas, desanimadas. Mas você não é assim. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos: vamos para outra margem. Já fiz o planejamento, já comprei as passagens e nós vamos até o fim. E quando ele chega no outro lado, aí acontece o que tem que acontecer. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que você não pode desistir daquilo que você começou a fazer. Você não pode desistir da política, porque tem um monte de inimigo lá. Você não pode desistir da sua empresa, porque o país está passando uma recessão. Você não pode desistir do seu casamento. Você não pode desistir do seu filho. Você não pode desistir do plano que você estabeleceu, que ainda não se cumpriu, e você deu uma recuada e ficou desanimado, paralisado, chateado, abatido. Não, está na hora de você se levantar com toda a força que você tem dentro de você e dizer para Satanás: pode parar, porque
eu e o Senhor, o meu Deus, somos maioria absoluta, que se você não sair da frente, nós vamos te atropelar. Você começou a dar dízimo e parou, porque apareceram circunstâncias difíceis. Você começou a ofertar e parou. Você começou a primiciar e parou. Você faz oferta de sacrifício e depois desiste de tudo. Nós não podemos, irmãos, desistir, porque maior é o que está em nós. E alguns de vocês estão aqui hoje sentados, estão abatidos e desanimados, porque coisas ainda não aconteceram, mas vão acontecer, porque nenhuma circunstância pode parar você nessa terra. Se o seu pai não quiser ir com você, vai sozinho. Se a sua mãe não quiser ir com você, vai sozinho. Se os seus irmãos não quiserem ir com você, vai sozinho. Mas não desista. Nunca desista, porque você carrega a marca. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso já está profetizado, já está escrito. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu nunca desisti, irmãos. Eu nunca desisti. E aquele dia eu tinha tudo para voltar para trás, mas Deus me deu uma experiência. Eu quero pedir para tocar aquela música. Vamos cantar. Fica em pé um pouquinho só. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus, tu és o Deus da minha salvação.
Deixa eu orar com você. Eu preciso orar com você nessa noite. Porque aqui tem pessoas, homens e mulheres de Deus, que foram atacados, estão desanimados, vontade de desistir, de parar tudo, jogar tudo para o alto. Não, Ele está no seu barco ainda. E eu quero orar por você, irmão, porque isso precisa de libertação. Não tenha vergonha, não. Eu também passo pelo que você passa. E tem hora que a gente precisa de libertação. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Está desanimado, pensamento de morte, vontade de desistir. Sai do seu lugar, vem aqui para frente para esse altar. Começa a rasgar a sua alma, porque você não vai se matar, não. Vem para esse lugar. O altar é o lugar da cura. Esteja nesse lugar aqui nessa noite, irmão. Você está sem norte, está desesperado. Aqui tem pessoas que estão aqui nesse lugar, apesar de serem homens e mulheres de Deus, que pensou em tirar a vida. Eu vou me matar, que assim eu acabo com esse sofrimento. Sai do seu lugar, vem para esse altar, se renda ao Senhor. Ele vai te curar nessa noite, Ele vai curar a sua alma, vai colocar em você uma nova força agora, no nome de Jesus Cristo, e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de desânimo, todo espírito de fraqueza, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de fraqueza, eu repreendo espírito de morte. Pode soltar essa vida, pode soltar esse homem, essa mulher. Espírito de fraqueza, de desânimo, eu te repreendo no poder do nome de Jesus Cristo. Seja liberto, receba uma força sobrenatural do Senhor, receba a ministração sobrenatural do Senhor. Aleluia.